Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai, demos-lhe a beber vinho também esta noite. Então entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. O pecado, por exemplo, no Império Romano chegou a tal ponto, os próprios imperadores, a imoralidade chegou a tal ponto no Império Romano que foi destruindo por dentro o império, moralmente, e essas coisas geram outras coisas também. Enfim, o pecado sempre destrói a vida das pessoas, mas Deus se importa com uma única pessoa. Deus se importa em salvar uma única pessoa. No Novo Testamento é lotado de momentos em que Jesus se encontra com uma única pessoa para salvar. Como ele entrou lá, atravessou o lugar para passar na terra dos samaritanos, que os judeus não passavam, simplesmente para encontrar uma mulher duvidosa, que já tinha casado 5 vezes, e agora morava com um homem que não era o seu marido, encontrar aquela mulher a meio-dia, pegando água no poço. Quando ele manda os discípulos lá comprarem alimento na cidade, ele fica sentado no poço, meio-dia, num calor imenso, simplesmente porque ele sabia que aquela hora, fora do horário de buscar água, aquela mulher envergonhada, desprezada, iria buscar água naquele horário lá, e Jesus passou por ali justamente para se encontrar com ela, porque o Senhor se importa com as pessoas, meu amado. Às vezes a pessoa pode estar vivendo no maior pecado da sua vida, e lá dentro do coração dela há um grito lá: eu gostaria de ser livre, eu gostaria de ter uma outra vida, eu gostaria de conhecer a Deus, eu gostaria de ser liberta. E o Senhor, por ser misericordioso, às vezes Ele manda a mim e a você até aquela pessoa lá, para encontrar aquela pessoa, para ela ter a oportunidade e ter chance na sua vida de um novo começo. Uma coisa importante nesse texto também foi a advertência que foi dada. E me veio na cabeça agora uma coisa, versículo 14 diz assim: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E quando eu li várias vezes esse texto, mas só agora me veio na cabeça, quando você lê a biografia de Charles Finney é considerado talvez o maior avivalista da história da igreja. Quando os meus filhos eram pequenos, eu tinha que ir para uma reunião, ia falar numa conferência próximo de Nova York. Eu preguei muitas vezes na década de 90, preguei em muitas cidades nos Estados Unidos, no Nordeste dos Estados Unidos, enfim, muitas vezes. Eu fui uma vez lá, preguei 12 cidades diferentes, uma atrás da outra, todas as noites, enfim. E eu estava lá uma vez com a minha esposa e os meus filhos, e eu me lembrei, no estado de Nova York, foi onde Finney pregou e viveu uma boa parte da sua vida. Então nós fomos visitar aquelas pequenas vilas que estão até hoje lá, e a Adams e outras vilas pequenas onde Charles Finney pregou, e houveram avivamentos. E eu me lembro de uma passagem na biografia dele, que ele chegou em um lugar e ele pregou naquele lugar, e as pessoas caíam do banco, porque ele pregava muito contra o pecado, e as pessoas caíam do banco e vinham à frente, pedindo perdão a Deus, se arrependendo dos seus pecados. E eu me lembro que ele foi convidado por um homem a pregar em um determinado lugar, e conta lá no livro. E ele chegou naquele lugar para pregar, e ele leu esse texto da Bíblia, e o tema da pregação dele, o versículo foi esse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade.
E ele fala que ele leu esse versículo, esse pequeno versículo, e ele começou a pregar e a falar sobre pecado, e a falar sobre imoralidade. E ele diz que à medida que ele começou a falar e a pregar e a falar, ele começou a reparar que as pessoas começaram a olhar para ele com raiva. E o rosto das pessoas começou a ficar carrancudo, e começaram a ficar como que enfurecidos com ele. E ele continuou pregando, e pregando, e pregando, e pregando, e pregando. E de repente ele começou a ver gente começar a chorar, e começar a ajoelhar num canto, em outro. E ele falou, e houve um derramamento do Espírito Santo naquele lugar. E as pessoas se ajoelhavam e choravam, e pediam misericórdia para Deus, e pediam perdão dos seus pecados. E ele falou, e eu fiquei impressionado com aquilo lá. Depois de horas, durou horas isso daí. Falou que as pessoas ficaram por horas prostradas no chão, chorando e se arrependendo. E quando ele saiu daquele lugar, ele estava lá do lado de fora, que ele descobriu o seguinte, que aquela pequena vila era conhecida como o nome de Sodoma, por causa do pecado que eles praticavam. E o homem que o chamou para pregar naquele lugar, o nome dele era Ló. Ele conta essa história na biografia dele. Deus ama você, Deus quer salvar você, mas não se iluda. Se você viver no pecado, você vai morrer no pecado, numa falsa esperança, e vai para o inferno. Você está me ouvindo, meu querido? Hoje é que é meio, como que a gente fala, não é politicamente correto, né? O politicamente correto hoje é falar que Deus ama todo mundo. E é verdade. O diabo, ele usa de verdades para transformar em mentiras. Como ele falou com Eva lá. Ele fala meia verdade. Olha, Deus é amor, Deus ama você. Sim, é verdade que Deus é amor, Deus ama você. É por isso que Ele é paciente com você. É por isso que você não morre quando comete um pecado. Por isso que você continua vivo, para ter chance de se arrepender, de se voltar para Ele. Mas Ele mandou os anjos para avisar, saiam deste lugar, o Senhor vai destruir a cidade. Saiam deste lugar, o Senhor vai destruir a cidade. E Jesus, ele falou, a vinda do Senhor vai ser desta maneira, como aconteceu lá, quando todos estavam vendo a sua vida normal, casavam, davam, foi como nos dias de Ló, casavam, davam-se casamentos, compravam, vendiam, mas de repente lhes veio uma repentina destruição. Na verdade, queridos, a advertência é para nos acordar, porque às vezes nós nos acostumamos e nos acomodamos achando que nada vai acontecer conosco, porque Deus é amor. Hoje tem muita gente numa falsa esperança, achando que o pecado nunca vai ser punido. Ah, mas o pecado foi punido em Jesus. Sim, desde que você creia nele e se arrependa. Porque Jesus, ele veio pregando, arrependei-vos. A gente acha que não precisa se arrepender, basta crer. Mas a Bíblia diz que até os demônios creem, e não são salvos, mas não obedecem. Quem crê, obedece. Esta fé que não leva a obras, não é fé. Fé sem obras é morta, a Bíblia diz. Quando a fé não vai levar você a obras, ao arrependimento, a diferença é que quando você é crente em Jesus e você erra, você sabe que aquilo é pecado e você, Senhor, me perdoa, eu não quero fazer isso daí. Mas uma pessoa que não quer saber de Deus, ela vive na prática de pecado, ela quer que o pastor fale que não há problema nenhum, Deus é amor, Deus ama você, venha como está e fique como está, né? Aí hoje quer se interpretar a Bíblia, vamos atualizar a Bíblia, certos versículos, sabia disso daí? Não sabe, eu te falo. Há uma teologia hoje, que quer reinterpretar certos versículos bíblicos, dizendo que aquilo era um contexto para a moral de Israel daquela época, que não é bem assim. Sodoma, ela foi destruída apenas por causa do orgulho dela, que era uma cidade orgulhosa,
Mas não é isso que a Bíblia fala. Então, hoje se quer reinterpretar a Bíblia para que as pessoas se acomodem e continuem na vida que elas estão, mas isso é uma falsa esperança, meu querido. A pessoa pode estar vivendo numa falsa realidade, numa falsa esperança, e quando ela morrer em segundos, ela vai abrir os seus olhos e ela vai ver que ela foi enganada por um pastor. Você está me ouvindo? Estão aqui comigo? 3 coisas para nós terminarmos. Todo pecado vai ter consequência, meus queridos. A Bíblia diz isso tudo aí. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Cada vez que a gente erra, a gente se não se arrepende. Por isso que quando nós erramos, quando nós pecamos, nós precisamos ir à cruz, ir a Jesus, pedir perdão a Ele. Os nossos pecados foram lançados sobre Ele, nos arrependermos, darmos meia volta e falarmos, eu quero mudar de vida, é isto. Segunda coisa, é o problema de nós olharmos para trás, e Jesus falou, olha só, Jesus falou isso daqui, lembrai-vos da mulher de Ló. A gente se cerca de pessoas, de amigos, na empresa, na faculdade. O que influencia a nossa vida? Ló, ele estava naquele lugar lá, e na verdade ele foi influenciado de tal maneira, a esposa de Ló foi influenciada pelas coisas materiais da cidade. Eu já tive irmãos falando para mim, pastores falando para mim, pastor, meu filho crente, quando entrou na faculdade, 6 meses depois, ele já era um ateu. 6 meses depois, tudo aquilo que ele aprendeu na igreja, ele desaprendeu. É verdade. Quais as influências que recebem? Ló, ele fez as filhas dele crescerem naquele lugar lá, e as filhas dele, o que elas falaram, não tem homem na terra. É óbvio que teria homem, se elas servissem a Deus, Deus iria preparar um marido para elas. Não tem homem, vamos deixar o nosso pai bêbado, a mais velha, vamos deixar o pai bêbado, e a gente deita com ele, e deixar o pai bêbado, e a moça foi lá e fez sexo com o pai. No dia seguinte, olha, agora essa noite é a tua vez, vamos deixar ele bêbado, e hoje você deita com ele. E na noite seguinte, a mais nova foi lá e fez sexo com o pai. Como que pode? A cabeça dessas moças aí estava na mentalidade imoral da cidade de Sodoma. Por quê? Porque você, onde você convive, se você não influenciar, você vai ser influenciado, meu amado. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Se o sal perder o sabor, não presta para mais nada, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Se não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, meu amado. Se você não for luz em um lugar, você vai ser trevas. As trevas vão engolir a tua luz. Quando você chega em um lugar, se identifique. Eu aprendi uma coisa quando eu era jovenzinho, a tomar posição sozinho. Eu sabia o seguinte, eu trabalhei em 3 empresas aqui em São Paulo. Quando eu chegava lá, logo de cara, primeiro dia, segundo dia, eu encontrava uma oportunidade para falar alguma coisa de Jesus, para que as pessoas soubessem que era crente, né? Porque só falar crente, né? Por quê? Porque isso me evitava várias coisas. Me evitava que os caras do escritório vinham trazer revista pornográfica para mim ver. Me evitava que as pessoas ficavam falando bobagens perto de mim. Se eu não me identificasse, todo mundo vem e fala para você a bobagem que quer. Mas eu já tentava logo de cara que as pessoas ficassem sabendo quem eu era, para que eu não tivesse que ficar lá, né, ser grosseiro com as pessoas em algum momento. Eu já me identificava. Querido, mostre que você é de Deus. Porque senão as pessoas vão influenciando você.
Você chega na faculdade, lá os moços, as moças chegam na faculdade, toda assim, né, não vai falar nada, você fica com vergonha de falar de Jesus ou coisa assim, e aos poucos as pessoas vão fazendo coisas, vão convidando você, vai levando para a festinha daqui, vai convidando para outra coisa lá, vai falando um ensino aqui, vai falando outra coisa lá, falando outra coisa lá, isso não é problema, isso não é pecado, isso não é pecado, isso é quadrado demais, isso é o pastor que é quadrado demais, a igreja que é quadrado demais, é isso e aquilo. Você acha que há 40 anos atrás, que eu casei virgem, vocês acham que era normal ser virgem? Não. Não era, não. Meus amigos crentes não tinha um. Eu não tinha um amigo meu que era virgem. Mas eu era crente. Eu era crente. Então, para mim, importa obedecer o que a Bíblia diz do que o que meus amigos falam, do que no colégio falam, do que as meninas no colegial, na época, né? Na minha época chamavam colegial, que as meninas falam, ou te convidam para sair, né? Aí você fala, não, meu querido, olha, por isso que eu já me identificava logo. Meu negócio é servir a Deus, meu negócio é servir a Jesus. Eu escolhi ser crente, ser cristão, amar ao Senhor. Então, se você não influenciar, vão influenciar você. Você vai achar que nada mais é errado, nada mais é pecado, nada mais, não, isso tudo é quadrado, isso tudo, a gente tem que atualizar a Bíblia hoje. A Bíblia foi escrita numa época que tudo era errado, hoje não, hoje, então você começa a viver uma vida que não é a vida que Deus quer que você viva, meu querido. Então é isto. Deixe de zombar de você. Deixe de falar de você o que quiser. Deixe de falar que você é quadrado. Não tem problema. Aprenda a tomar posição sozinho se for preciso. É só você lá na tua empresa que é cristão. Seja cristão sem ser chato, não é? Mas seja cristão, fala, não, te convidam para alguma coisa que é ruim, fala, olha querido, sabe, eu não faço daí porque isso não é bom para mim, não é bom, eu não quero, enfim, não vejo que agrada a Deus e também eu estou em tem outras coisas melhores para fazer, né? Vamos ser com aquelas meninas lá, é só ficar, sem compromisso nenhum. Eu falei, não, querido, eu sou diferente. Você entende? Se eu for namorar uma menina, ou se eu for beijar uma menina, é porque eu tenho um compromisso com ela. Está me ouvindo? Que foi o que aconteceu aqui. Um lugar pode influenciar você, e o triste da história toda, era que Ló, sobrinho de Abraão, era para ter tido um futuro brilhante, e acaba de uma maneira trágica. Perder a sua esposa, né? Ver a sua esposa se transformar numa estátua de sal. Aquela região é o lugar onde tem mais sal do mundo. As montanhas são de sal, tudo lá é sal. O mar salgado, que era chamado de mar salgado, mar morto, aquela região lá, quem foi comigo para Israel agora viu, é só pedra, é um deserto, não tem mais florestas, não tem mais pastos verdes, não tem mais nada disso daí. Aquilo lá foi tudo destruído e foi se acumulando montanhas e terras em cima, e sumiu tudo naquele lugar. Querido, triste de tudo é você terminar a sua vida sem a sua esposa, e saber que o seu filho, os seus 2 filhos, bebês, crianças que nasceram, são filhos seus com as suas filhas. Que tragédia. Que tragédia. Minhas filhas se deitaram comigo de madrugada e tiveram sexo comigo para ficarem grávidas. Que tragédia. De um homem que era para ser um homem de Deus. Este foi salvo como pelo fogo. Deus não quer isso para nós, não é verdade? Deus não quer isso para você. Então, meu amado, lembre-se,
Jesus falou, lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se de que assim como eles viviam lá, de repente veio uma destruição repentina. E lembre-se de que essas coisas são apenas advertências para nós, hoje, são exemplos para nós, de que um dia o juízo vai vir, um dia o julgamento vai vir. Pode ser que não seja aqui nesta vida ainda, mas um dia o julgamento vai vir sobre os justos e sobre os injustos. E nós temos que hoje vigiar e cuidar da nossa vida. Amém, meus amados?